Por que o Senhor Jesus Cristo disse para sua mãe: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora? Será que o nosso Senhor Jesus Cristo estaria respondendo asperamente à sua mãe, faltando com educação para com a sua mãe? Então nós vamos responder esta pergunta hoje, mas para isso nós precisamos estar meditando no texto que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu João, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo de número 2, onde vai falar sobre as bodas em Caná da Galileia. Então nós vamos estar meditando lá para que nós possamos estar vendo o porquê dessa resposta. São textos, que deixam, às vezes, muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas. Então, isso faz com que muita gente fique, com a curiosidade de saber o porquê disso. Alguns ficam até mesmo sem entender. Então, eu vou estar te explicando o porquê dessa resposta do nosso Senhor Jesus Cristo para com a sua mãe. Mas também queria te pedir para que você, se não for inscrito ainda no nosso canal, esteja se inscrevendo no nosso canal, clicando lá no sininho de notificação para que você possa receber todas as explicações que eu for dando aqui no canal, todas as palavras que eu for trazendo, explicando os textos da Bíblia, que você possa estar recebendo logo assim que for postado. E também clique aí no joinha, tá? Para que o YouTube ele entenda que esse vídeo ele é importante e relevante e que possa estar indicando assim para outras pessoas. E se você puder também estar compartilhando esse vídeo com alguém, com pelo menos 3 contatos do seu WhatsApp, mandando aí para alguém, você vai estar nos ajudando a estar proclamando a palavra de Deus, para outras pessoas também, porque Deus tem pressa e nós também, e eu também. Então, vamos estar lá, vamos ver agora como está escrito lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2, vai dizer que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quero que você grave bem esse versículo de número 2 aqui, aonde ele está dizendo assim, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a sua mãe, a mãe de Jesus, lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E é interessante, antes de nós lermos os restantes aqui, mas o nosso foco principal é trazer explicação aqui a respeito dessa palavra, mas é interessante aqui nós pararmos um pouquinho para estar meditando. Algumas pessoas chegam a dizer que a mãe de Jesus estava pedindo a ele para que ele viesse a dar uma solução ao problema ali do casamento. Chegam a dizer que elas estavam pedindo para que ele viesse fazer vinho. Mas observe uma coisa, como que Jesus daria uma resposta dessa para a sua mãe se a sua mãe tivesse lhe pedindo para que ele viesse fazer um milagre? Se a sua mãe tivesse pedindo assim, filho, faz um milagre, resolva um problema, e ele fala, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, não está na hora de eu fazer milagre. E é interessante que logo após essa palavra, Jesus, ele manda que os empregados venham encher aquelas talhas de pedra que estavam ali. Então, nós podemos ver aqui que esse entendimento não condiz muito bem, não está muito certo, por quê? Não tinha por que Jesus dar uma resposta dessa para sua mãe, se sua mãe tivesse lhe pedindo para que ele viesse fazer alguma coisa, fazer um milagre, e logo assim em seguida ele dá essa resposta para sua mãe, mulher que tenho contigo, não é chegada a minha hora, mas imediatamente já faz o milagre. Então essa interpretação ela não está correta. O que nós entendemos desta interpretação aqui? O que nós podemos ver aqui, como eu falei com você, para que você viesse gravar o versículo de número 2, o que nós vemos aqui nesta palavra, que
Quando se fazia uma festa de casamento ou qualquer tipo de festa, o vinho era a bebida principal ali daquele evento, daquele casamento. O vinho era a bebida principal. Então, o vinho, acabando-se o vinho, era como se a festa ela tivesse chegado ao fim, como se a festa tivesse terminado. Não tinha razão para ficar mais na festa se não tinha mais bebida, se não tinha algo para comer, se não tinha para beber. Então, a festa é como se tivesse acabando a festa ali. Então, ali após o vinho acabar, já não tinha porquê de os convidados ficarem naquele lugar. Então, é interessante aqui, nós podemos observar que o que Maria está falando para o Senhor Jesus Cristo é como ela falasse para o Senhor Jesus: acabou o vinho, ou seja, vamos embora, a festa está acabando, não tem mais vinho para beber. Então, Jesus ele vai falar para ele: mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele já era de maior, né? Então, por isso você pode observar aqui no versículo número 2, que nós falamos para você gravar aqui, que a mãe de Jesus estava na festa, porém, foi necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse convidado juntamente com os seus discípulos, porque o Senhor Jesus já era de maior. É como se hoje, se você tem uma criança na sua casa, quando seus pais recebem um convite, né, quando você recebe um convite, automaticamente os filhos são convidados. Mas após os filhos estarem de maior, os convites eles têm que ser feitos separadamente. Se você convidou o pai, você vai convidar também separadamente os filhos. Por isso que o texto está dizendo que foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Então não basta tão somente convidar Maria para a festa, era necessário convidar Jesus também para a festa. Muitos acham que por convidar a mãe de Jesus para a sua vida, o Senhor Jesus já está convidado. Não, você precisa convidar o Senhor Jesus também para a sua vida. E convidando Jesus para os momentos da sua festa, você pode ter certeza que nos momentos de escassez, ele não vai te abandonar. Ele não vai embora. Muitas pessoas, elas agem aqui como Maria naquele momento. Ou seja, acabou o vinho, acabou o motivo da festa. Não é isso? Está na hora de ir embora. Muitos estão com você enquanto você tem dinheiro. Enquanto você tem dinheiro, eles estão juntos. Enquanto você tem saúde, eles estão juntos. Enquanto você tem carro, eles estão juntos. Enquanto você tem casa, eles estão juntos. Mas acabando tudo isso, eles vão embora. Já não tem motivo para ficar perto de você. Quando a coisa começa a dar errado na sua vida, muitos vão embora, porque não são verdadeiros amigos. Mas o Senhor Jesus, ele jamais vai te abandonar. Jamais ele vai embora quando o problema acontece, quando o problema surge, porque você convidou o Senhor Jesus para estar contigo no momento de alegria. Então, no momento de tristeza, ele também não vai te abandonar. Então, nós podemos ver aqui que por isso que Jesus dá essa resposta a ela. Quando Jesus vai dizer assim, olha, mulher, o que tenho contigo, ele está querendo dizer para ela, mulher, eu não vim com você. Eu não estou apegado a você, eu não sou preso a você. Ou seja, eu não dependo de você para que eu possa estar indo ou estar vindo. Então, eu não estou preso a você. Então, Jesus, você pode observar também que o Jesus dá essa resposta à sua mãe todas as vezes que ela não está compreendendo exatamente a obra que ele vai fazer. Então nós podemos ver isso aí lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, quando Jesus tinha 12 anos de idade. E eles vão para a festa, né, da Páscoa lá no templo, e eles voltando para a sua casa, esquecem Jesus na festa, esquecem Jesus lá no templo. Nós podemos ver que ao eles encontrarem o Senhor Jesus Cristo após 3 dias, a sua mãe chega para ele e fala assim, filho, por que fizeste isso? Nós estávamos ansiosos, eu e teu pai, ansiosos estávamos procurando. E Jesus ele vai dar uma resposta para sua mãe e para o seu pai. Por que é que vocês me procuraram? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Então ele está dando essa resposta todas as vezes que a sua mãe não está entendendo a sua missão, o seu trabalho, a sua obra. Mesmo Maria sabendo para que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo.
Outro momento nós podemos ver que Jesus dá uma resposta ali para a sua família, lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 31, nós podemos observar também que quando Jesus estava pregando para a multidão lá e o tempo se passava e chegou a sua família, a sua mãe e os seus irmãos e chegaram e ficaram do lado de fora. Em outro vídeo eu vou te explicar o porquê também de eles ter ficado do lado de fora e o porquê também dessa resposta mais claramente em outro vídeo. Mas ali vieram para Jesus e falaram assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te buscam. Aí Jesus falou assim para eles, virando para eles, perguntou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? A minha mãe e meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, naquele momento também, Maria não estava compreendendo a obra de Jesus. Então aqui Jesus ele vai dar esta resposta, mulher que tenho contigo, pelo fato de ela não estar entendendo ali, aquele momento, que ele estava fazendo naquele lugar ali, e que ele também não ia embora. Quando ele vai falar assim, ainda não é chegada a minha hora, isso é uma linguagem popular. Você pode observar que essa linguagem, nós usamos ela até no dia de hoje, né? Quando você está num determinado lugar e você diz assim, olha, já é tarde, você diz, já é chegada a minha hora, já está na minha hora. Ou seja, na sua hora, representando um momento de partida. Quando você fala, é chegada a minha hora, ou não é chegada a minha hora, essa linguagem popular ela representa um momento de partida. Quando você vai ver que uma pessoa morreu também, vai falar, comentar sobre a morte de alguém, alguns dizem assim, já está, é porque chegou na hora, né? Chegou na hora daquela partida, chegou na hora daquela pessoa, porque estava na hora dela. Então isso é um tipo de linguagem. Então quando Jesus ele vai dizer assim, ó, não é chegada a minha hora, ele está dizendo, não é chegada a hora de eu ir embora. Porque eu estou com você não somente no momento que você está bem, não somente no momento em que há festa, não somente no momento em que há motivo para a alegria, mas eu fico também quando há um problema, quando há uma dificuldade na sua vida, quando a enfermidade aparece, eu estou também presente. Quando o problema na família acontece, eu estou presente. Quando o desemprego chega, eu estou presente. Quando o dinheiro acaba, eu estou presente. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre está presente. Então, o vinho, ele é motivo de festa. O vinho, ele é motivo de alegria. Mas acabando-se o vinho é motivo de tristeza, é motivo que a festa acabou. Então muitos amigos, meus irmãos, eles estão conosco somente quando você pode fazer alguma coisa por eles. Somente quando você pode lhe ajudar. Mas quando surge algum problema na sua vida, muitos te abandonam, muitos vão embora, muitos não querem saber, desde o momento que enquanto você pode fazer alguma coisa para eles, enquanto eles precisam de você, quer que uma ajuda sua, eles estão contigo, estão próximos de você. Mas quando surge um problema na sua vida, seja lá de qual for ordem, eles te abandonam. Então nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus, ele não vai embora quando o problema surge. Outra coisa interessante aqui, que você pode observar, ela vai, após essa resposta dele, ela vai falar assim, faça tudo quanto ele vos mandar. Então ela entendeu que se o Senhor Jesus fica ainda na festa, é porque alguma coisa ele vai fazer. Se Jesus fica na sua vida, se Jesus está na sua vida, é porque alguma coisa ele vai fazer. Ele não fica na nossa vida à toa, ele não fica na nossa casa à toa, ele não fica na nossa família à toa, ele não fica na sua vida à toa. Então, se ele fica, é porque ele vai fazer alguma coisa. Então, Maria entendeu e compreendeu o seu filho. Podemos observar aqui que, embora o texto ele diga aqui que Jesus principiou os seus milagres em Caná da Galileia, eu posso acreditar, devido ao contexto, que não foi o primeiro milagre de Jesus, embora a Bíblia está dizendo aqui que ele principiou assim os seus milagres perante as pessoas em Caná da Galileia. Porém, nós podemos observar o seguinte, que ao Maria falar isso, Maria tinha o conhecimento que Jesus fazia alguma coisa, que Jesus podia fazer alguma coisa. Então ela disse, faça tudo quanto ele vos mandar. Então ela talvez já tivesse principiado ou visto algum tipo de milagre do seu filho. Por isso ela está falando assim, tá? Outro detalhe
é que quando eles chegam lá, e a Bíblia diz que havia ali 6 talhas de pedras, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Cada metreta, ela equivale a 40 litros. Então, 2 ou 3 metretas, ou seja, pode chegar até cada talha daquela pode chegar até 120 litros, né, de água ou de qualquer líquido que colocarem ali. Se nós vemos ali que tinha 6, isso pode dar 720 litros aproximadamente, ou mais um pouco, ou menos um pouco, mas era uma conta assim para que você possa saber que a quantidade, mais ou menos, de água, de vinho que foram feitas ali. Aquelas talhas ali estavam ali para as purificações dos judeus, para que elas viessem de água, os judeus ali tinham um ritual de lavagem das mãos antes de entrar nos ambientes ali na festa. Então, podemos ver aqui que o Senhor Jesus, ele manda que venha encher aquelas talhas de pedra, de água, e eles vão, os seus empregados, os empregados do homem da festa, vão encher aquilo ali. Podemos observar uma outra coisa interessante. Algumas pessoas acham que o vinho que Jesus fez ali era um vinho embriagante, mas nós vemos que não era um vinho embriagante, e eu vou te mostrar isso na palavra de Deus, pelo fato de, quando aquele vinho, aquela água, ela é feita em vinho, e ela é levada ao mestre-sala para que o mestre-sala venha provar o mestre-sala, o primeiro detalhe que nós podemos observar, o mestre-sala, quando prova aquele vinho, o mestre-sala era a pessoa responsável pela festa, pelo casamento. Quando o mestre-sala prova aquele vinho, ele diz assim, olha, as pessoas colocam primeiro o vinho bom e depois, quando o povo tem bebido bastante, coloca o vinho inferior. Tu, porém, fizeste diferente. Tu guardaste o bom vinho até agora. Então nós podemos ver que esse vinho que Jesus fez era um vinho chamado de bom vinho. O bom vinho ele era conhecido pelo fato de ser um vinho mais doce, um vinho mais suave. Então não era ali um vinho fermentado. Pelo fato também de que a uva por si própria, ela fermenta. Quando você deixa a uva, o suco lá, e ele precisa passar por um processo de fermentação, azedar ali, para que ele possa passar pelo processo de fermentação. Mas logo assim que o vinho ele é produzido, logo assim que o suco ele é espremido da uva, esse suco ele é fresco, ele é chamado de mosto. Ele não é fermentado. Então nós podemos ver que o que Jesus está fazendo aqui é algo novo, é um vinho novo. O vinho para fermentar precisava passar por um processo de fermentação, precisava demorar, precisava azedar. E Jesus aqui está fazendo algo novo. E se Jesus está fazendo algo novo, é algo fresco, é algo bom, algo do melhor, tá? Não é algo azedo, não é algo embriagante para as pessoas, é algo bom. Por isso aquele mestre-sala vai falar isso. Embora já havia naquela época, vários meios de as pessoas ali conservar o vinho por meio de fervura e não deixar que ele viesse fermentar, mas o fato é que não tinha geladeira, muitos naquela época ali não tinham onde guardar o vinho. Então, é claro que se um vinho fosse guardado, né, ali naturalmente e não fosse posto numa geladeira, não fosse fermentado, nada, é claro que não existia geladeira, nós podemos ver que ele iria fermentar, mas isso era algo que ia demorar por conta do processo de fermentação. Mas o que Jesus está fazendo é algo novo, é algo fresco. Jesus não faz nada azedo, Jesus não faz nada estragado, Jesus não faz nada para prejudicar a vida de alguém, para que alguém que viesse já ter bebido pudesse agora estar embriagando-se. E Jesus não estava ali também mostrando o seu poder, os seus milagres, mostrando ali ele como filho de Deus, como aquele que veio salvar e libertar a humanidade, fazendo o vinho que viesse a embriagar as pessoas. Amém? Então que Deus, ele continue te abençoando, que você possa guardar esta palavra e que você nos ajude na divulgação desta palavra para aqueles também que tiverem a dúvida, tá? Faça isso, compartilha com algumas pessoas, porque Deus tem pressa e eu também. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.